Hoje eu trouxe até, olha aqui, uns coloridos de canetinhas para a gente pensar e se inspirar com as canetas e pensar como que a gente vê a questão da letra da criança. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Selma, como que ensina a letra manuscrita e como que a gente faz caderno de caligrafia com a criança ou não? O caderno de caligrafia deve ser colocado quando? Eu digo um não bem grande, até no nosso tema da nossa live, o tema do nosso vídeo aqui, eu coloquei um não com letras maiúsculas. Por que não? Não da forma, principalmente, que era dada para as crianças, para nós, ó, euzinha aqui, fiz muito caderno de caligrafia, tenho até um trauma sobre isso, porque eu fiz demais de caderno de caligrafia. Minha mãe era professora de primeira série, antigamente, né, do ensino fundamental, e ela também que me alfabetizou. Eu fui alfabetizada com 5 anos e pouquinho, porque eu ia com ela para o sítio da aula e acompanhava todas as aulas da minha mãe. E minha mãe, mesmo sendo numa época de ensino tradicional, ela conseguiu inovar bastante a alfabetização. Ela contava história todo dia. Tem as histórias do Juquinha. Não sei se vocês já ouviram falar nesse método. A história do Juquinha era uma história que ela inventou, ela tem isso divulgado até na época em todas as diretorias de ensino do Estado de São Paulo, foi inclusive para a Secretaria Estadual da Educação, a pesquisa, a história que minha mãe inventou, que era a história do Juquinha, o pulinho dele, do Juquinha, falava o pulinho do Juquinha. Mas, na verdade, o que ela fez? Ela usou de uma característica da infância, né? Uma coisa que toda criança gosta, que é a história, e criou um personagem, que era o Juquinha. Ela levava o boneco para a sala de aula, pendurava o boneco lá na lousa, coitado do Juquinha, eu lembro dele pendurado pelo pescoço, era até engraçado, mas ele era o lugar que ele ficava. E aquele Juquinha, quando era a hora dele entrar em ação, ele saía de lá e vinha para as mãos da minha mãe, que contava belas histórias com o Juquinha, e as crianças se divertiam muito. Depois de muitos anos de aposentada, uma vez eu fiz ela escrever para mim, eu tenho isso escrito, por que ela fez isso? E ela falava que os exercícios que o Estado mandava para que os professores dessem eram muito chatos, muito cansativos. As crianças não suportavam aqueles exercícios de coordenação motora fina do início do ano. Então ela criou uma novela, né? Seria uma novela. Cada dia o Juquinha fazia alguma arte para então ela ensinar a escrita manuscrita. Então o F era o peixinho, não era o J, que eu me lembro tanto. O J era o peixinho que estava na lagoa, que saía para respirar um pouquinho e afundava, dava uma voltinha e saía de novo, respirava um pouquinho e saía. Assim era o desenho de cada letra, tinha uma história. E ali a gente aprendia de uma forma gostosa, prazerosa. Mas, mesmo assim, havia uma recomendação na época da alfabetização que as crianças tinham que escrever muito redondinho, corretamente. E independente da dificuldade ou da habilidade motora da criança, era para ela ter a letra redondinha assim. Isso valia nota, isso era avaliado. A letra avaliada e valendo nota. Será que tem isso hoje ainda? A letra avaliada pela escola? Se tiver, me conta aqui que eu gostaria de saber. É uma experiência interessante de a gente avaliar. Olha aí, uma boa pesquisa para professores alfabetizadores. Penso eu que não tem, mas se tiver, cuidado com esse tipo de avaliação, porque nós vamos refletir agora exatamente isso. A caligrafia nada mais é que uma expressão da própria pessoa. Ela é individual, ela é única, de pessoa para pessoa. A letra de uma pessoa nunca é igual à letra de outra. E aí, quando os professores tinham essa prática de colocar caderno de caligrafia, quase que padronizava o tipo de letra.
Já pensaram nisso? Que o caderno de caligrafia, ele padroniza o tipo de letra para encostar naquele tamanho de linha e subir até a próxima, quando a letra era para subir, descer até a linha de baixo, quando a letra tinha que descer. Ele é um caderno para letras de mão, né? A manuscrita. E essa letra, que muitas vezes era até, virava um nome, né? Assim, garrancho. Vocês já ouviram esse termo? Garranchos. Eu recebi no meu caderno muitas vezes, até quarta série, gente. Eu tive letra ilegível. A minha letra, até hoje, se eu escrever rápido, eu mesmo não consigo ler depois. Eu tenho uma presença de dislexia na minha vida, na minha prática, que eu tive que me autossuperar muito em relação à letra. Então é um trauma você ficar ouvindo o professor falar que sua letra está um garrancho. Hoje, se falar isso para os alunos, vocês podem tomar até como violência dentro da sala de aula, porque é um xingamento. Nós temos que respeitar a individualidade de cada criança. A criança escreve da forma que ela está na evolução motora dela. Ela vai melhorar a letra conforme ela use. Olha lá, vou repetir. Ela irá melhorar a letra de acordo com o uso, com a repetição. Ela vai aperfeiçoar com o uso. Vai se tornando mais perfeito e conforme ela for pegando o gosto pela escrita. Porque afinal, gente, vamos lembrar que a escrita serve para comunicar-se, certo? Vamos partir do princípio do que qual a função social da escrita. Você escreve para quê? Você escreve para se comunicar, para contar um recado para alguém, para mandar uma carta. Carta ninguém escreve mais hoje, não é, gente? A gente manda um e-mail todo digitado. A gente usa a letra manuscrita para quê, afinal? Talvez para um caderno de receita, para anotar pequenos recados, para fazer uma lista de supermercado, uma lista de afazeres, uma lista de trabalhos pendentes, listas que você acaba escrevendo uma coisa abaixo da outra e nem é no formato de texto. Porque quando você vai escrever textos maiores, você acaba usando o computador ou o celular, manda por WhatsApp. No WhatsApp você não escreve com manuscrito, você escreve direto na letra de forma maiúscula ou minúscula. Portanto, a função social da letra manuscrita está cada vez menos exigida pela sociedade. Mas a escola, ela tem que ensinar, ela vai ensinar o desenho da letra. E isso é função da escola. É função da escola ensinar como é aquele desenho da letra. Como que o G, ele faz assim, se ele for a letra maiúscula, como ele é? Ele vai fazer de que jeito? O S vai ser de que jeito? Então, o desenho da letra manuscrita precisa ser ensinado, que vai, volta pelo mesmo lugar e tem que fechar para fazer o A. Porque se não fechar o A, ele pode parecer um C e o I. Então, o desenho da letra precisa ser ensinado e é papel da escola. Nós em casa, enquanto mãe, vó, tia, nós podemos exigir, em momento de processo de alfabetização, a aquisição da leitura escrita, a gente indica que use a letra de forma maiúscula. Depois apresenta a letra de forma minúscula e é meio que automático. A criança ler a letra que é um pouquinho diferente, ela fala, é a letra minúscula. Quando você apresenta a letra manuscrita, fica muito mais fácil, porque ela já é alfabetizada com a letra de forma. Então, a letra de manuscrito deve ser apresentada quando a criança já está do primeiro ano do ensino fundamental em diante. Não é na educação infantil, não é. Inclusive a BNCC traz lá conhecimento das letras e não o conhecimento das letras manuscritas. Ela indica letra de forma de caixa alta. Aí nós
devemos pensar? Vamos estimular em casa a escrever? Vamos. Então, de que forma? Primeiro, provocando imitação, gente. Se você usa a letra manuscrita, você pode mostrar para a criança o que está escrito ali, ler para ela. Aí você está mostrando o uso da letra. Escreve bem bonito e mostra para ela. Olha a letra que eu consegui fazer. Inclusive, se a gente pensar um pouquinho, gente, quando antigamente era valorizado muito a letra manuscrita, tinha até os escribas, né, que eram contratados, porque tinha aquela letra toda enfeitada. Hoje, uma letra enfeitada, você imprime no computador. Até convite de casamento, se vocês lembrarem, eu me lembro do meu. Eu tinha um tio que fazia uma letra maravilhosa, daquelas todas decoradas, ele escreveu em todos os convites. Aí pronto. Agora você faz o que com os convites? Imprime a letra que você quiser. Você abre lá, tem todo tipo de letra. Então, a necessidade de escrever com arte, ela diminuiu. Agora, aumentou a arte pela arte na letra. Vocês já observaram quanto está bonito o trabalho de lettering, que é um trabalho artístico de escrita, usando umas canetas diferentes, usando umas canetas que a ponta é pincel, que ela faz um traço mais grosso, um traço mais fino, deixando a letra bonita. Então, tem o trabalho artístico de letra muito valorizado hoje. Você vê nos comércios, dependendo da decoração do local, aquelas letras escritas na parede de forma muito bonita. Então, dá para a gente ver a diferença, a evolução do uso da letra manuscrita. Mas continua papel da escola ensinar à criança como se escreve com a letra de mão. Aí, vem algumas dicas que eu quero dar para vocês, para a gente pensar junto e até amadurecer de que forma vocês podem fazer em casa, mamães e professoras que estão me ouvindo aqui, tá? Não vamos esquecer esse depoimento que eu fiz aí do meu caderno de caligrafia, é porque realmente teve um aspecto punitivo. Quando você tem a letra que é chamada de garrancho, aí a professora mesmo forçava a mãe a forçar em casa. A professora falava fazer 10 folhas de caligrafia com essas palavras. Fazer linhas e linhas com aquelas palavras. Nem era um exercício com significado. Porque se fosse, por exemplo, para eu escrever algo que saísse de dentro de mim, eu ia escrever com mais prazer naquele caderno, mas não, eu tinha que fazer uma cópia do modelo que era dado, ou fazer o exercício lá de língua portuguesa, no caso, no caderno de caligrafia. Aí era extremamente cansativo, extremamente apelativo para aquilo que está ali como bonito, mas sem alegria, sem vontade, porque era obrigação, não era prazer. Portanto, a gente perdia a graça, perdia a graça. Eu me lembro assim com um pouco de, sabe, não quero pegar o caderno de caligrafia, porque é cansativo, é chato, não cria um vínculo com o sentido do texto que você poderia estar acontecendo. Então, se você quer estimular, vai uma dica aí. Quer estimular o manuscrito? Você pode estimular que a criança escreva um diário, ter uma caderneta dela, uma agendinha dela, das coisas que ela fez no dia que ela mais gostou. Mas isso para estimular o registro, para ela exercitar com frequência o manuscrito, mas com prazer. Ela pode ter a agenda de dia após dia, ela pode ter o livrinho de receita dela. Olha que gostoso, ela mesma anotar as receitas que ela faz. Ela mesma fazer uso de um diário, das atividades que ela mais gostou no dia.
Ela fazer um registro de datas de aniversários da família. Enfim, você pode ir criando formas dela fazer registro que ela goste de escrever. Quando ela gosta de escrever, ela vai querer exercitar. Aí você estimula, compra essas canetinhas de pontas coloridas lindas, tem canetinha que muda de cor conforme está escrevendo, ou pode colocar um desafio para ela escrever com giz de cera grosso, fazendo ficar decorada a letra, bonita, artística. Aí o prazer começa a surgir, mas você não está infringindo e nem desrespeitando a regra da letra dela. Você está respeitando a letra dela, porque a letra é manifestação, é projeção da personalidade. Vocês já ouviram isso, com certeza. Existem testes de caligrafia para entrar numa empresa. Existe teste que vai, não para ver se você é aprovado ou reprovado, mas sim para entender sua personalidade, porque a letra é manifestação do indivíduo, da personalidade do indivíduo. Não deve ser tão treinada e podada o sabor da escrita. O sabor, isso que é gostoso da gente observar na criança. Então a dica: diário, agenda, receita, caderninho de receita, tudo que ela pode escrever com letra manuscrita. Datas de aniversários da família, do vovô, da titia, para ela ligar, o nome de todos os amigos, enfim, todo dia ela registrar o nome dela. E fazer uns exercícios de forma artística. Por exemplo, aqui, eu escrevi meu nome aqui de forma que... Está aparecendo aí, será? Acho que está, né? De forma que vocês vejam a letra colocada, uma de cada cor. Porque o que acontece, o maior erro da letra manuscrita, quando o professor vai ensinar, é quando ele não ensina a criança a perceber onde começa e onde termina cada letra. Tem criança que vai fazendo, por exemplo, aqui o E... e pula, como ela imagina que a letra vem um pouco mais do que até aqui. O M, o A, para ela saber aonde começa e termina cada letra, você pede para ela fazer cada letra com uma cor. Pega giz de cera, pega canetinhas e pede para ela escrever o nome dela, o seu nome, dá uma relação para ela de nomes, para ela fazer uma letra de cada cor. E mostrar bem, se você é professor que está me ouvindo, vou fazer aqui de um giz mais grosso para aparecer, mostrar bem o desenho da letra. Por exemplo, eu fiz um B aqui, para você mostrar que a letra só acaba aqui. Então, se ela vai fazer o O, ela vai ter que sair o O daqui de cima, não aqui de baixo, como muitas crianças às vezes fazem. Faz o B aqui e começa o O aqui embaixo. Ela tem que saber que vai começar daqui, para ela fazer sair a letra de lá de cima. Esse é um exercício interessante de ensinar e de mostrar para ela, porque uma letra emenda com a outra. O manuscrito é todinho emendado. Inclusive, a gente escreve a palavra inteirinha para depois voltar cortando o T e pondo pingo no I ou acento na palavra que tem acento. Primeiro você vai até o final da palavra, senão a criança demora muito mais para escrever. Vai escrever batata, escreve bata, já para, risca o T. Aí põe o outro tá e risca o outro T. Não, ela tem que escrever batata e riscar os dois T's no final. Esse exercício com as regras do manuscrito é o professor que é responsável de ensinar a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então não tenham pressa de que ela escreva no manuscrito. É uma letra que tem que ser trabalhada para ser correta. O ideal é que ela realmente aprenda o desenho da letra,
mas dessa forma. Escreve grande, bonito, para decorar. Escreve o nome dela bem bonito e fala para ela desenhar em volta, colorir, deixar enfeitado, fazer uma arte em volta do nome dela. Outro dia faz do seu nome e vai colocando outras palavras para que ela aprenda de uma forma prazerosa. Outra ideia ainda, que tal escolher um caderno de músicas dela? Ela fazer as músicas que ela gosta, uma lista de música, ou a letra da música, a letra da poesia, um caderno de poesias. De qualquer forma, você tem que começar provocando a imitação, provocando que ela use, mas use com sentido, com significado. Mais uma reflexão ainda para encerrar esse assunto, gente. A caligrafia, as habilidades que nós temos, muitas vezes, ao passar dos anos, elas são sempre superadas. E de geração para geração, cada vez alguns hábitos deixam de existir para existir outros. Eu dei um exemplo para vocês que a letra manuscrita é muito pouco usada por algumas pessoas. Alguns de vocês que estão me ouvindo, talvez não lembrem quando escreveu o manuscrito a última vez. De tão acostumado que estamos com o celular, tudo a gente anota no celular. Quem usa mais, escreve menos o manuscrito. Quem usa menos... Então, se a gente observar que as pessoas um pouco mais de idade usam mais o manuscrito, porque não tem tanto hábito do celular. Aí, são habilidades chamadas vestigiais, que a neurociência estuda, que são habilidades que deixam vestígios de uma geração para outra e vão reduzindo. Nosso corpo, ele é uma expressão de vários hábitos e várias habilidades que a gente não faz mais. Que a gente, por exemplo, quem que planta hoje? Quem trabalha, quem vive disso. Hoje, no nosso dia a dia da vida da cidade, a gente mal tem um vasinho lá na casa. Se formos ver de 50 anos lá para trás, as casas tinham horta, tinham vasos de tudo quanto é planta. Então, assim, ou você gosta muito para você fazer, ou você nem faz. Quem faz... Então, as habilidades, a gente vai perdendo algumas, porque não herdamos dos nossos pais aquela habilidade como uso frequente. Assim será o manuscrito. Pode até ser polêmico na visão de alguns que estejam me ouvindo, não concordem, acha que não, eu uso o manuscrito, ótimo, você usa o manuscrito, ótimo. Então, por isso, mais ainda que nós temos que deixar que a escola ensine. Deixa a escola ensinar, é um momento dela estar lendo correntemente, ela pode já ler o manuscrito e não escrever ainda, tá? Mas de qualquer forma, vamos pensar bem a forma que a gente cobra a letra da criança. Vamos respeitar mais, porque o caderno de caligrafia forçado, não. Eu sou contra, eu vivi na pele, por isso eu dou esse depoimento, e vários estudos já mostram que a punição para melhorar a letra não resolve. A punição para você melhorar não resolve. Agora, o estímulo, você quer melhorar a letra? Dê estímulo, dê texto significativo, faça arte com a letra, vai melhorar do mesmo jeito, sem punição, sem arrebatar todo o prazer de escrever e de se comunicar por escrito. Nós não queremos é que a criança perca esse prazer de ler e escrever, perca o prazer de escrever um recado para você, porque a letra dela vai ficar feia. E quando a criança sabe que está feia, porque ela já viu sua cara, já viu a cara da professora, aí a criança começa a se negar a escrever. Ela se nega. E o que é melhor? Ela escrever com a letra feia ou ela se negar a escrever? Se nós estamos forçando, ela vai começar a negar. Ela vai falar, ah, não, isso daí eu não vou saber fazer, minha letra é feia. A mesma coisa acontece com o desenho, que a criança às vezes se nega a desenhar porque ela fala, eu não sei desenhar, meu desenho é feio. É muito triste ver uma criança se negando a criar algo para ela se comunicar através de algo que ela aprendeu. Por quê? Porque houve julgamento exterior
julgando aquela letra, julgando, falando que a letra é feia. E se você fala na frente de amigos, na frente dela, fala para amigos, na frente dela, ou fala para parente, ai, mas a letra da minha filha é horrível. Gente do céu, isso é horrível de ouvir. É muito triste, porque a criança começa a ficar achatada. Ela não faz a letra feia por querer. Quando ela quer rabiscar por querer mesmo, ela rabisca. A letra é a expressão da individualidade. Pode ter dia que ela está escrevendo feio, garranchudo mesmo, vai caindo da folha. Aí ela se autocorrige. Faz ela observar como ela já fez letra bonita, compara ela com ela mesma. Nunca ela com outro e nunca ela com o seu padrão de exigência. Porque o nosso padrão de exigência em cima do nosso filho é muito alto. É muito alto, às vezes está muito além do que ela pode dar. A criança pode dar até uma altura e você está cobrando que ela vá ali. E aí a coisa fica empacada. Ela vai se negar a escrever e a se comunicar. E é isso que a gente quer que ela faça.